Mais um programa AEAC, Associação de Engenheiros de Cubatão. Mas hoje nós temos um convidado muito especial. Esse convidado trouxe o plano diretor de turismo para dentro da Associação de Engenheiros de Cubatão, no qual deu a oportunidade de a engenharia participar desse plano diretor de turismo. Nós vamos entrevistar hoje o Fabrício Lopes, marido da Amanda, pai do Matheus, nosso secretário de turismo e hoje acumulando mais uma função, secretário de governo. Boa noite, Fabrício. Tudo bem, cara? E obrigado por estar aqui engrandecendo esse programa da nossa Associação de Engenheiros de Cubatão. Obrigado, Rafa. Obrigado a você, ouvinte, telespectador que nos acompanha. Obrigado ao Studio One por nos receber aí na noite de hoje e agradecer aí pela oportunidade de conversar um pouco e trazer, né, algumas informações que às vezes tá dentro das paredes internas do governo e do turismo e a gente, de certa forma, tenta levar os profissionais da área da engenharia aí, parceiros de primeira hora aí para o desenvolvimento, planejamento e execução das políticas públicas na cidade de Cubatão. Fabrício, você não sabe qual o tamanho da importância quando você trouxe o plano diretor para dentro da nossa associação e fez aquela discussão. Todos os programas que eu faço e que eu tenho oportunidade, um levantamento que você fez literalmente de engenharia foi aquela pesquisa junto ao povo, né, ao cidadão cubatense, na qual, quando você fala de Cubatão, o que vem na sua cabeça? Isso não sai da minha cabeça, cara. Foi muito interessante, foi muito inteligente, foi muito perspicaz. Cara, eu não consigo dimensionar a palavra ali, que realmente foi muito certeiro, né? Então, para você, telespectador, o Fabrício fez esse levantamento, né? Junto à nossa sociedade, junto a Cubatão, entender o que estava se passando ali, né? Junto à população. E perguntou na sua entrevista, quando você fala de Cubatão, o que vem na sua cabeça em primeiro lugar? A resposta foi polo industrial, correto, Fabrício? Correto. Mas a segunda que mais me chamou a atenção, cara, que isso mexeu comigo porque eu sou um cubatense, eu amo minha cidade. A segunda foi lugar bom para viver. Cubatão, lugar bom para viver. Exatamente. É a segunda resposta com maior índice. Quem imagina, quando eu conto isso para nós, no nosso meio, todo mundo fica, é mesmo, cidade boa para viver. Isso mesmo. E só te trazendo um detalhe, porque assim, muitas vezes as pessoas desconsideram, né, a própria realidade em que elas vivem, não olham as potencialidades do seu lugar. Quando a gente passa a entender ou fazer medições, fazer acompanhamentos, fica muito mais fácil para o gestor tomar decisões. Até porque você passa a saber de fato quais são as necessidades daquele lugar. Num primeiro momento, pode ser que os resultados eles não sejam aparentes, mas a gente tem a perspectiva de trabalhar com isso. Quando você cita essa questão de ter levado o plano diretor para discutir na associação, inclusive quero aproveitar aqui para agradecer de pronto o presidente Marcelo Nucchi, né, que nos abriu a porta mais uma vez da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cubatão, para que a gente pudesse fazer esse debate lá dentro. E no primeiro momento era de se estranhar, falar, mas o que engenharia tem a ver com turismo? Tudo. Né? Sim. Porque assim, desde da formatação de uma loja, né? Quero abrir uma loja aqui para vender souvenirs. Você vai precisar do arquiteto, né? do engenheiro para desenvolver a tua loja, até para montar um parque aquático. Quem é que faz aquela estrutura do parque aquático? Quem é que mede a fundação? Quem é que mede as estruturas? A engenharia está em tudo. Sim. Então ela precisa estar envolvida nisso, até para a gente ver se aquilo que a gente está pensando e planejando está adequado. Sim. Então, quando a gente levou para lá esse debate, a perspectiva era de mostrar que existe uma oportunidade, existe um mercado, não apenas em Cubatão, existe um mercado na nossa região. Para esse mercado se desenvolver, a gente precisa ter os empreendedores capacitados. Nós precisamos que a sociedade se aproprie daquilo de melhor que a nossa região tem. A partir de então, a gente vai conseguir, de fato, vender os bons produtos que a nossa região pode ofertar.
Não é só receber a pessoa aqui na região e vender espetinho de camarão e cerveja quente. Não, não é isso. A gente tem muito mais a oferecer. A gente tem história, a gente tem cultura, tem gastronomia, tem lugares históricos. Nós somos uma região que a gente pisa em cima de sítios históricos que às vezes a gente não se dá conta da importância desses lugares. Muito bom. Você imagina, você caminha pelas ruas de Santos, eu estou caminhando nas ruas onde os reis passaram, imperadores passaram, José Bonifácio de Andrade e Silva. Quanta história tem. Então, eu piso nos mesmos lugares que a história do Brasil passou. Eu piso no solo da primeira cidade do Brasil, onde Martim Afonso fundou São Vicente, ou na primeira Santa Casa, né? Eu piso no estádio onde pisou o Rei Pelé, eu só piso em lugares históricos. E muitas vezes a gente sai daqui do Brasil para ver lugares históricos na Europa, no Oriente Médio, e não valoriza aquilo de melhor que a gente tem. Só voltando nesse ponto para concluir com relação à pesquisa e ao plano diretor, nós fizemos a pesquisa de percepção, né, de como o cidadão enxerga o turismo na cidade. Ponto importante. Esse era o nosso ponto principal, para entender também onde que estavam os principais veículos de comunicação que ele costuma utilizar, de que maneira a gente poderia absorver melhor as angústias que ele tem na área de infraestrutura, de segurança, de moradia, de meio ambiente, porque muitas vezes a percepção que você tem do seu lugar é completamente diferente da visão que o turista tem do seu lugar, né? Eu costumo dar sempre um exemplo do seguinte: a gente tem um problema grave de violência no Brasil. É latente, isso passa por falta de educação, falta de infraestrutura, falta de saneamento, falta de oportunidade, porque a violência não é só o crime de uma pessoa matar a outra, né? Mas quando te falta a oportunidade de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à moradia digna, isso é uma violência também contra o cidadão, porque você está restringindo ele de ter as mesmas oportunidades do que outros, quando falta um transporte para ele chegar no Enem, quando falta a escola de boa qualidade, com lousa digital, com professores que não faltam absurdamente, que tenham bons salários. Quando a gente fala disso, a gente está faltando de cercear direitos e é uma violência institucional que muitas vezes é cometida. Então a gente luta diariamente para que essas distâncias sejam reduzidas, a gente tenha condições de ofertar para esse cidadão condições, e planejando isso a partir de uma pesquisa de percepção, fica tudo mais fácil. Claro. Porque a gente ataca pontos sensíveis que, como eu disse, no primeiro momento podem não gerar um resultado visual, mas toca no coração das pessoas. E esse é o trabalho que a gente está tentando executar hoje na cidade de Cubatão, que já sofreu tanto, e ela sofreu para fazer com que o nosso país fosse um país desenvolvido, porque a gente tivesse uma maior refinaria do Brasil, uma grande siderúrgica, grandes adubeiras e tantas outras indústrias que a gente tem, porque Cubatão, para quem não sabe, está chegando nesse momento na casa de todos os brasileiros de alguma forma, seja através de um combustível, seja através do cloro, seja através de um fertilizante para uma plantinha que você tem na tua prateleira. Cubatão está chegando em todos os lugares do Brasil. Eu sempre enfatizo isso, que o Cubatão já chegou a ter um número expressivo dentro do PIB do Brasil. Já representamos 2% do PIB nacional. É muita coisa, né? É muita coisa. O problema que é o seguinte, uma conta que é importante fazer, né? A gente confunde PIB com orçamento. PIB é aquilo que é produzido. Numa localidade. Isso aí. Não é aquilo que fica na localidade. Então, tá aí a prova. A gente teve uma cidade que representou 2% do PIB nacional, só que ela ficou com problemas estruturantes que ainda hoje são latentes. E somente agora, com muito esforço e muita dedicação, nós estamos conseguindo resolver. Prova disso são as duas grandes, maiores obras de urbanização que nós temos na cidade: Vila Esperança e Vila dos Pescadores. Sim. Você tem duas grandes comunidades hoje, que já estamos construindo mais de 1.000 unidades habitacionais na Vila Esperança, e vamos iniciar nos próximos dias a primeira fase da urbanização da Vila dos Pescadores, com mais de 1.300 unidades habitacionais. Quanta engenharia tem aí, Fabrício? Muita engenharia, né? Hoje, por exemplo, eu recebo diversos grupos que querem visitar Cubatão, né? E eles vêm na perspectiva de entender como é que está sendo, como isso foi formulado. Pense em você, que a cidade
teve uma tragédia que aconteceu há 40 anos atrás, justamente de residências, habitações subnormais, que são as palafitas, e 40 anos somente depois a gente tem força de vontade do poder público para ir lá e sanar um problema tão grandioso como esse. Poderiam ter acontecido outras tragédias, e a gente não quer que aconteçam mais tragédias como a de Vila Socorro em 1984, mas nós vamos no próximo período, com certeza, conseguir dar continuidade nessas obras e fazer com que a nossa cidade seja integralizada, e a partir disso essas pessoas possam morar numa habitação digna, com segurança, com ônibus passando na porta, com creche de qualidade perto da sua casa, as crianças poder sair, né, e brincar na parte de baixo do seu prédio, andar de bicicleta, ter mais segurança, câmera de monitoramento. É um desejo que a gente tem enquanto cidadão, né? É bonito de ver, é trabalhoso também, mas é bonito de ver a cidade se reformulando e se projetando para o futuro. Esse é um sonho que está vendo realidade. Realmente está aí para todos ver. Mas, Fabrício, voltando um pouco. Vamos voltar um pouquinho no Fabrício. O Fabrício, cubatense, árduo ali, sempre lutou pela cidade, sempre quis o bem da cidade. E quando a gente fala de Cubatão, a gente fala de polo industrial. Cara, você herdou uma secretaria de turismo. Que desafio, Fabrício. Como foi o Fabrício aceitar esse desafio? Porque nós estamos falando de turismo, uma cidade que realmente teve eu encontrei com um deputado, né, e ele fez até um comentário, né, poxa, turismo em Cubatão. E hoje você aceitou essa pasta com um desafio enorme. Eu queria saber do Fabrício, né, como ele aceitou esse desafio e o que veio na mente dele e qual foi o planejamento dele para desenvolver esse turismo, no qual você está fazendo um trabalho muito bem feito, diga de passagem. É importante a gente deixar... Vou falar de duas coisas simultâneas aqui. Né? A vida me deu muitas oportunidades, sempre foi muito generosa comigo. Eu tive a oportunidade de trilhar vários caminhos em nível nacional, consegui ver muita coisa legal e muita coisa triste pelo Brasil. E nessas caminhadas todas a gente vai aprendendo, né? E como cubatense, eu sempre almejei voltar para minha cidade e deixar uma contribuição. Eu nunca imaginei como seria essa contribuição, né? Quis o destino que em 2021, ali ainda fase final da pandemia, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Turismo da cidade. Que desafio. No primeiro momento, todo mundo, a pergunta é, mas turismo em Cubatão? Final de pandemia? Né? Final de pandemia, turismo em Cubatão. Não é, porque assim, o turismo, e aí uma coisa para o Brasil, tá? Turismo cabe em todo lugar. Turismo cabe em tudo. Né? Então, é você adaptar aquilo que você tem de melhor e receber as pessoas daquilo que elas querem receber. Se a gente parar para pensar, o Brasil hoje recebe aproximadamente 6 milhões de turistas internacionais. Né? Auschwitz, que é um lugar que eu sempre costumo citar de exemplo, aconteceu alguma coisa boa lá? Não. Era um campo de concentração, as pessoas eram mortas nas câmaras de gases, recebe 3 milhões de turistas anual. 3 milhões, cara? 3 milhões. Auschwitz recebe 3 milhões de turistas anual. Mas por que as pessoas vão lá? Porque elas vão para ver uma parte de uma história triste, mas uma história que aconteceu. Né? Então toda cidade, se ela souber usar os seus equipamentos, a sua história, ela está elegível para o turismo. E Cubatão não está distante disso. Se eu começar a citar aqui, eu vou passar o programa inteiro citando fatos históricos que ocorreram naquele perímetro que hoje é Cubatão, mas que acontece lá desde que era São Vicente. Só o polo industrial daria ali quantos dias ali de conhecimento, história, passeio? Então eu tenho, desde 10 de fevereiro de 1533, quando Martim Afonso passa aquelas terras para Rui Pinto, onde nasce o povoado de Cubatão, eu vou começar daí. Os manuéis. Isso é depois. Entendeu? Desde o Porto Geral de Cubatão, né? Sim. Onde as cargas eram feito transbordo e para subir a serra no lombo de mula pela calçada do Lorena. Mesmo caminho pelo qual Dom Pedro passou horas antes de proclamar a independência do Brasil. E que logo depois a gente teve a construção da primeira estrada pavimentada, que é a Estrada Velha de Santos. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se você olha para a Serra do Mar,
hoje, Calçada de Anchieta. você tem um complexo de obras, né, que a engenharia nos proporcionou. Né? Então, você engenheiro, veja só, a gente tem um acervo de engenharia, um dos principais rodoviários. Então, a gente tem desde da trilha dos Tupiniquins, entendeu? Sim. Até a rodovia dos imigrantes, Sim. passando pela Santos Jundiaí, pela Sorocabana, passando pela Henry Borden, né? Você olha para a Serra do Mar, de qualquer ponto da Baixada Santista, você tem os dutos da Petrobras que ligam as refinarias de Mauá, Cubatão, de Cubatão a São Sebastião. Então, assim, eu tenho várias... Tem a tubulação do Henrique, da descida da Henry Borden. Isso, da Henry Borden. Então, assim, eu tenho uma usina hidrelétrica que está interligada com boa parte da região metropolitana de São Paulo, controle de enchentes de São Paulo através do transbordo das águas do Rio Pinheiro para Represa Bilho, para a barragem do Rio das Pedras. Ele virou o rio, né? Ele virou o rio. Ele tinha um sentido, né? E ele virou esse rio para abastecer a nossa cidade. Você trava o rio, bota no canal de fuga, joga a água até chegar na barragem do Rio das Pedras, casa de máquina, desce a água, e eu tenho 2 usinas ali, não só uma. Essa usina, ela tá quantos metros lá? Eu estou comentando porque o Fabrício é um grande conhecedor ela sobre isso. Ela está a 700 metros, tem um declive de 700 metros, mas são 2 usinas, lembrando. Da rocha. Então, eu tenho uma externa e eu tenho interna. Eu estou aguçando isso para provar para o pessoal que Cubatão tem um turismo, e além de ser um belo de um turismo, é engenharia pura. É engenharia pura. Então eu tenho a usina interna e a externa. E sabe por que da interna? Porque em 1932 a cidade sofreu um ataque à bomba. Durante a Revolução Constitucionalista, as tropas do governo Getúlio atacaram Cubatão porque eles precisavam fazer com que São Paulo ficasse sem luz, né, para tentar derrotar os paulistas na guerra. Então, eles atacaram a usina foi bombardeada. Então, quem administrava a usina falou: opa, peraí, a gente não pode ficar vulnerável. Então, eles começaram a construir, cravaram na rocha, fizeram uma nova usina lá dentro, praticamente do mesmo tamanho da externa. Ela é ligada por um duto de 1.300 metros por dentro da Serra do Mar, chegando no fundo da barragem do Rio das Pedras. Então você tem 2 usinas gerando energia ali, eu acho que total dá 840 megawatts de potência. E durante muitos anos essa usina de Cubatão, eu não sei qual é o nome exato, mas era tipo a usina de restart, né? Então quando se caísse a energia, hoje já tem outras tecnologias, mas quando caía a energia, aquele tempo de apagão nos anos 90 que a gente sofreu bastante, Sim. Ela era a usina de restart. Aí você botava lá 60 Hz de novo e as outras vinham calibrando para você retomar a energia no país inteiro. Hoje com a ANS muita coisa mudou. Então são informações que a gente tem de coisas que, assim, às vezes nós recebemos muitos turistas internacionais, principalmente na área de estudos e intercâmbio, né? Eles vêm para conhecer experiências como da Henry Borden, o Fábrica Aberta, que é um programa da Unipar, que é um programa pioneiro, 38 anos, né? 38 anos? 38 anos, o Fábrica Aberta, recebendo as pessoas, de você entrar numa fábrica, olha que incrível. Você entra numa fábrica e dentro da fábrica você tem a primeira reserva particular do patrimônio natural certificada do Brasil, né? Numa cidade que era tida como a mais poluída do mundo e hoje é reconhecida pela ONU como exemplo mundial de recuperação ambiental. Peraí, Fabrício, mas é um detalhe importante. O pessoal que está nos assistindo, como é que faz para ele fazer essa visita? Fábrica Aberta é simples, né? O Fábrica Aberta é o programa hoje que a gente tem mais consolidado de turismo industrial. Então você pode entrar no site lá, unipar.com, vai ter lá o lead, né, Fábrica Aberta. Você entra lá e faz o seu agendamento. Eles têm passeios às terças, quartas e sextas, né, na unidade de Cubatão. E a Unipar é uma empresa que é a antiga Carbocloro, né, então esse programa é pioneiro, ele nasce com a Carbocloro. A Carbocloro é comprada pela Unipar. A Unipar reproduz esse programa hoje, que foi pioneiro em Cubatão, ele reproduz nas 3 unidades, que é Cubatão, Rio Grande da Serra, Barra Santo André e Bahia Blanca na Argentina. Então, nas 3 unidades você tem o mesmo programa reproduzido com o modelo que foi pensado em Cubatão nos anos 80.
Então mostra todo o processo produtivo, a importância dos produtos, dos insumos, tudo mais. Então é muito legal, a gente recebe muitos estudantes, sem contar que a cidade acaba recebendo, pelas multinacionais que estão ali dentro da cidade, recebe muitos turistas também internacionais que vêm para o estudo e intercâmbio de trocar experiências sobre processos produtivos, de como funciona o maquinário, de fazer especialização. Vem aprender com a gente. Vem aprender também. Então assim, a gente tem bastante coisa. Eu costumo dizer muito que, por exemplo, uma das áreas que a gente tem muito a ensinar, a COP27, eles falavam muito sobre a questão de como eliminar a questão dos elementos particulados na atmosfera, tudo mais, né? A gente tem um problema grave no norte da África sobre essa questão. Fala, vem a Cubatão que a gente ensina. Entendeu? É interessante você falar isso, porque eu tive a oportunidade de participar dos eventos do CREA e em Atibaia, né? E algumas cidades, não vou citar o nome de algumas cidades do interior para não ter nenhum tipo de problema, eles estavam discutindo porque eles não conseguiam recuperar a água. A água estava, né, poluída, né, com altos teores e tal, e não conseguia, né? E como eu olhei para o lado, olhei para o outro, falei, gente, peguei o microfone e falei, pessoal, sou o Rafael, né, engenheiro de produção mecânica, sou da cidade de Cubatão, né? E a minha cidade, ela é o exemplo para toda a cidade do país, pelo fator de recuperar todo o meio ambiente, né? Eu conversei com eles. Então, recuperamos a água, recuperamos o solo, recuperamos o meio ambiente, né? Então, eu convido todos vocês, né, que estão aqui hoje participando desse evento do CREA em Atibaia, a fazer uma visita para nós em Cubatão, né, e a gente fazer ponto a ponto, ir lá na CETESB, conversar com o pessoal da CETESB, mostrar como é que foi feito, porque nós somos uma realidade. Não é uma expectativa, olha, planos, não, nós somos uma realidade, nós ensinamos qualquer cidade do país a qualquer tipo de recuperação, né, sobre isso. Então, Cubatão para mim é bastante importante. Voltando um pouquinho, como eu tinha comentado com você, que desafio, cara, você ser secretário de turismo numa cidade que era conhecida como polo industrial, no final de uma pandemia, e você conseguir fazer uma bela limonada que nem você está sendo feita com um limão só, cara. Mas essa é a parte boa, né? Eu acho que se a gente não tem disposição para fazer determinada coisa, a gente nem começa. Você já foi parar em Brasília, falar de turismo de Cubatão em Brasília. Você já foi parar no nosso Nordeste, já, falando de Cubatão. Como é que foi aquela visita lá no Nordeste que você fez e você falou de Cubatão? Como é que me passa para nós aqui o impacto que deu nisso quando você falou de Cubatão? Cubatão turismo, como é que foi isso, Fabrício? Então, porque assim, seria muito fácil, né? Tem várias coisas que seriam fáceis de falar. Como eu te disse, o turismo está em todo lugar, em tudo. O turismo está em tudo, tudo que a gente imagina. A gente muitas vezes tem o hábito de dizer assim, mas aqui não tem nada, né? Mas talvez a pessoa queira justamente nada, né? Quando a gente sai para descansar, a gente quer o quê? Sossego, tranquilidade, nada. Agora, se a gente tiver nada do pensamento. A gente não tiver nada com uma rede, entendeu? Se a gente tiver nada com um passarinho cantando, se a gente não tiver nada com um suco de laranja, assim, eu vou adicionando produtos a esse nada, né? Você vê, eu costumo brincar com uma determinada situação. Você imagina, Orlando, né? Disney, tudo montado. É tudo questão fictícia, é tudo criado, é tudo inventado. Então eu não tenho nenhuma história, não tenho nada. Aliás, eu tenho uma história, que é uma história que foi montada e que vira um parque, que é todo um produto que é pensado do início ao fim. Desde a concepção do personagem, do papel que ele exerce, até ele virar um parque temático, você ir lá, virar o Harry Potter, virar o Mickey, virar o Pateta, virar quem você quiser. Você traduzir, você pega uma coisa que é ficcional e você cumpre todas as etapas dele até você fazer com que tudo seja consumido, né? O parque é consumido, a água é consumida, a viagem tudo você gera uma relação de cadeia e consumo, né? Muito interessante. Então, você precisa ter o setor privado muito conectado nisso, enxergando as oportunidades,
né? E não somente falando assim, aqui não tem nada, né? Você precisa ofertar para esse teu cliente o melhor que você tem. Então você está falando para mim o seu plano de trabalho, o seu projeto para trabalho no turismo. Na verdade, o meu projeto de trabalho lá em Cubatão, que é importante ressaltar isso, da onde que ele nasce? Ele não nasceu da minha cabeça. Né? Lógico que você ter o feeling, o instinto, o time é importante. Mas o principal foi o plano diretor, que já estava aprovado. Então eu peguei o plano diretor que estava aprovado. Então, por exemplo, o nosso telespectador ouvinte agora, se ele entrar na internet, pegar agora e digitar no celular, no computador, no tablet, www.visitecubatão.com.br, certo? Estava no plano diretor. Realização do site com os atrativos de Cubatão. Tinha? Não. Então, quando eu assumi a secretaria, fui lá e providenciei o site. Quem pensou aquilo? Aquilo foi pensado lá em 2017, 2018, pelas pessoas que formularam o plano diretor, participaram das audiências, as opiniões foram colocadas. Eu só busquei aquilo, que era um desejo da população, e transformei em política pública. Tinha lá, precisava formar novos monitores ambientais, porque para quem não sabe, para andar nas trilhas do núcleo Itutinga-Pilões, do Parque Estadual da Serra do Mar, ou qualquer outro parque estadual, você precisa estar acompanhado de um monitor ambiental credenciado. Então ele é um monitor ambiental autônomo, ele cobra por esse serviço, que é uma profissão dele, ele comercializa o trabalho dele, até porque é o seguinte, tem muita gente que está habituada, eu entro na trilha, eu faço, eu aconteço. Por isso que a gente vê tantos casos de tragédia, tanta gente perdida na trilha, né? Sim. Então, assim, recentemente, inclusive, o governo do estado tomou uma atitude que eu achei louvável. Saiu um grupo de pessoas achando que entende de tudo, de trilha, de mata, etc. e tal, se perderam na mata. Nós tivemos que deslocar um águia, fazer um sobrevoo em cima da Serra do Mar, numa zona de risco, porque você está numa encosta, o vento bate transversal, tudo mais, botar os servidores públicos ali que poderiam estar cumprindo outras funções da segurança pública do nosso estado para resgatar pessoas irresponsáveis que estavam fazendo trilha sem monitoramento, né? Porque achou que pagar para o monitor era custo, né? Mas o monitor ele foi treinado para aquilo, conhece o território. Se tiver problema com algum animal peçonhento, uma picada de cobra, uma torção, ele sabe como agir, ele sabe as zonas onde tem sinal de celular, onde não tem. O cara é preparado para aquilo. Então você na sua secretaria desenvolveu um trabalho para... Por exemplo, nós capacitamos 23 novos monitores ambientais. Opa, isso é importante, pessoal, viu lá? Então veja, é isso aí. Estava no plano diretor. O plano diretor dizia que isso era uma necessidade. Eu fui lá e coloquei o plano diretor para funcionar, para servir ao cidadão. Então, lógico, por exemplo, a participação das cidades em feiras e eventos. Mas Cubatão vai ter um stand numa feira, num evento? Vai. Ué, por que não? Se eu tenho condição de mostrar tudo que eu tenho, vamos colocar a cidade lá. Tem custo? Óbvio que tem custo. Mas o custo que vai ter ali é ínfimo diante do benefício que a gente tem. Vejam vocês, a cidade hoje, e fiquem convidados a estarem lá, nós temos um parque que foi concessionado na cidade, o Parque Caminhos do Mar. Sim. Né? O Parque Caminhos do Mar foi concessionado e ele, cada dia que passa, ele amplia as operações dele. Então, o parque ele tem duas entradas, uma por Cubatão e outra por São Bernardo do Campo. Casa divisa lá em cima. Então eu tenho uma parte do parque, que é a parte da represa, está dentro do município de São Bernardo, e outra parte está no município de Cubatão. Então as duas cidades se beneficiam da operação do parque. Certo. O núcleo Itutinga-Pilões, que é para onde nós cadastramos esses monitores, que preparamos esses monitores, ele atende 8 cidades. Então, por exemplo, Paranapiacaba está dentro do núcleo Itutinga-Pilões. Praia Grande, a Cachoeira do Guariúma, está dentro do núcleo Itutinga-Pilões. Então, a base Cubatão do Itutinga-Pilões, ela atende 8 cidades. Então, é mesmo, cara? 8 cidades. Não sabia. Porque o Parque Estadual da Serra do Mar, ele permeia todo o litoral paulista. Sim. E ele é dividido em núcleos. Então, você tem lá o núcleo Pissinguaba, o núcleo Padre Dória, o núcleo Curucutu, o núcleo o Petar. Entendeu? São 63, aliás, são 63 parques
no estado. Certo. O maior deles, Parque Estadual da Serra do Mar. Cubatão. Que inclusive, não, tudo. Ele que perpassa uns mais de 600 quilômetros, né, de parque, toda a costa do estado de São Paulo. Então, para tomar conta de tudo isso, a Fundação Florestal dividiu em núcleos. Então, eu tenho os núcleos do Parque Estadual. Um desses núcleos é o núcleo Itutinga-Pilões, cuja a base fica em Cubatão, exatamente embaixo daquele cruzamento entre das duas pistas da Imigrantes. Então, quem passa ali em cima não tem ideia, mas está passando exatamente na entrada quando eu tinha do núcleo Itutinga-Pilões. Quando eu tinha meus 14, 16 anos, andei muito ali de bicicleta. Então, fui pegar bastante banana no Pilões ali. Tá vendo? É muito bonito ali, cara. Então, exatamente, ali embaixo está a entrada do núcleo Itutinga-Pilões. Então, nós temos 2 grandes equipamentos na cidade, só para citar esses 2, né? O núcleo Itutinga-Pilões e o Parque Caminhos do Mar. No Parque Caminhos do Mar hoje, eu tenho operação de aluguel de bike. Então, se eu quiser descer, eu subir a serra de bicicleta. Olha o pessoal do pedal aí, fazer, Cubatão, presta atenção. Eu tenho operação de canoa, de remo na represa. Eu tenho a tirolesa, que é o grande xodó, né, do parque. Já mais de 30 mil pessoas já voaram na tirolesa, você não foi lá ainda. Entendeu? Tá com medinho, faz parte. Jamais. Entendeu? Que isso. Mas foi um engenheiro que fez, pode confiar. Entendeu? Tem engenharia no meio. Tem muita engenharia. O cabo foi medido e vai aguentar. Vai. Entendeu? E vamos lá, voo duplo, vamos nós 2. Então tem a tirolesa, tem a questão de um café, né? Sabe o que a gente tem que convidar e fazer aqui? Pedro, presta atenção no corte. Vamos convidar o Vinícius Marquesi. Bora? Vinícius, fica um convite aí, ó. O Fabrício vai fazer um convite pra você. Foi o engenheiro que fez, hein? Pode confiar. Vamos lá voar na tirolesa do Parque Caminhos do Mar. Né? Viu aí, né, Vinícius? Então, tem a operação, né? Tem o Café 1922, que é um café português. Muito bonito, eu fui lá. Tendo em vista que o local é um local que remete também à independência do Brasil, o caminho por onde Dom Pedro passou, onde estão os 9 monumentos construídos por Washington Luiz, tombados pelo Conselho do Patrimônio Histórico. Deixa eu te contar um ato muito importante dessa questão dessa caminhada na Serra do Mar. Eu levei meus filhos, né, minha esposa, e falei, poxa, eu vou levar eles, vão achar um porre, né? Ter que caminhar até lá em cima. Fabrício, foi o melhor passeio que eles já fizeram. Inclusive, eles estão pedindo para mim levar eles de novo, só que agora levar com os amigos dele. Eles subiram aquela serra, chegou um momento que eles de bandearam, foram embora lá em cima. Pai, eu vi a tubulação que a gente vê lá de baixo, que vista maravilhosa. Eles ficaram encantados, Fabrício. E vou te dizer mais, hein? Turismo em Cubatão. Aproveita que tá com promoção na tirolesa agora. Opa, pegou leva aí, pessoal. criançada. Pegou aí, pessoal. Ó, férias de julho. parquecaminhosdomar.com.br. Vi ontem, hein? Tá com promoção na tirolesa. Então, quer dizer, estamos chegando nas férias de junho e julho, vamos pegar com a molecada, tirar eles do celular e levar eles lá pra serra. Eles lá. Porque, às vezes... Então, detalhe importante, pessoal, desculpa cortar. A questão do passeio ele é tão legal que você tem avanço subindo e descendo. Então, uma pessoa que realmente não aguenta, ela entra na van, vai para lá em cima, tomar aquele café maravilhoso que o Fabrício comentou, vai na tirolesa, vai descer, eu não quero descer caminhando. Vai pegar a van e vai descer todo um conforto, uma infraestrutura montada ali, né? O que eu costumo fazer? Né? Geralmente quando eu vou com pessoas mais idosas, eu vou até lá a divisa, olho a represa, tudo mais, venho andando até o pouso do Paranapiacaba, tomo um café e depois eu pego a van novamente, vou até o Rancho da Maioridade, caminho até o Padrão do Lorena. Às vezes, se a pessoa for um pouco mais jovem, eu desço no Belvedere Circular, ando um trecho da calçada do Lorena entre o Belvedere Circular e o Rancho da Maioridade, depois até o Padrão do Lorena, pega a van de novo, desce. Um passeio assim, você passa o dia no parque e você não percebe. E a Associação de Engenheiros de Cubatão, pessoal, fez um evento, né, na caminhada, e foi um sucesso muito grande. O pessoal pedindo a caminhada 2, Fabrício. Porque muitas vezes as pessoas, elas desacreditam, né? Falam, mas quem vai gostar desse tanto de mato? Ah, meu Deus do céu, o que tem lá para fazer? Na verdade, você se conecta com tanta coisa. Sim. Você se conecta com a sua história, você se conecta com a natureza, você tem um visual incrível, que dá para fazer fotos maravilhosas. Aproveitar, por exemplo, esse período agora de seca, né? Que vai chover menos daqui, né? Até chegar para a próxima temporada de verão. Então você tem dias cada vez mais cristalinos,
um amanhecer e finais de tardes espetaculares. Ainda mais essa época do ano. Então você pega ali, por exemplo, 4h30 da tarde, que os raios de sol vão atravessando a copa das árvores e vão batendo naquele concreto da estrada velha. Você... São memórias. Não, memórias, maravilhoso. Memórias, maravilhoso. Cada vez que eu vou, lembrando que assim, eu vou ao parque, não ao parque, né? Eu vou à serra desde muito jovem, né? Então, em 2001, por exemplo, eu tenho imagens, junto com o saudoso Rolando Roeblen, né, que era um grande lutador da nossa cidade. Eu tenho fotos nossa fazendo um protesto exigindo a abertura do Caminhos do Mar. Sim. Né? 7 de setembro de 2001, se não me falha a memória, a gente juntou ali populares, estudantes. Fizeram um movimento bem grande. Fizeram um movimento e invadimos o parque. Tá? Fabrício, você comentou um detalhe importante que me deixou curioso e eu acredito que os nossos telespectadores também. Montar um stand de Cubatão nas feiras. Sim. A gente eu fui falar disso, inclusive para falar sobre aquele gancho lá da experiência que eu tive no Nordeste, né? Quando eu comecei a montar os primeiros stands nas feiras especializadas, eu falei, Fabrício, isso não vai dar resultado. Quem é que quer conhecer Cubatão, né? Falei, vamos lá, vamos ver. Eu sei do potencial que a cidade tem, mais do que o potencial que a cidade tem. É o potencial que a região tem, né? O governador anunciou agora recentemente, Santos vai receber o Museu Ferroviário do Estado de São Paulo. Sim. Né? Museu Ferroviário. Para quem não gosta, meu amigo, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para quem gosta, há quem atravesse o mundo, para poder fazer viagens de trem inesquecíveis. Não é só isso, né? Também, não, a questão do trem, ele tem uma história tão grande dentro do futebol brasileiro, principalmente do paulista. Mas eu vou chegar aí. Você tem a questão, foi anunciado o Distrito Turístico do Centro de Santos, né? E foi anunciado o Museu Ferroviário do Estado de São Paulo. Por exemplo, nós temos em Cubatão um encontro de ferromodelismo, que acho que já vai chegar na 9ª ou 10ª edição agora, me falhou a memória agora, se é a 9ª ou 10ª edição. Vem gente do Estado de São Paulo, até de outros estados, para participar do nosso evento. Porque as pessoas são amantes do ferromodelismo. Elas gostam, elas colecionam, elas guardam memórias, histórias, etc. Então, é um público diferenciado, é um público especializado, que tem um ticket médio de gasto diferenciado. Então, assim, quando você se especializa em determinadas áreas, você começa a trabalhar melhor esses públicos. Então, você tem esse público especializado. Então, a vinda, por exemplo, do Museu Ferroviário tem tudo a ver com engenharia. Nossa, né? Nós estamos aqui, nós passamos todo dia, atravessamos uma das principais estradas de ferro do Brasil, que é a Santos Jundiaí, idealizada nada mais, nada menos por Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Foi pensada por um brasileiro, né? Só que o brasileiro não sabia dos desafios que ele ia enfrentar dentro da Mata Atlântica, tudo mais. A grana que ele pegou emprestada com os ingleses, ele não conseguiu pagar, os ingleses assumiram a finalização da construção e a gente só conta essa segunda parte, né? Que é bonita também. Tá lá a Vila de Paranapiacaba, que é linda. Isso tudo é um roteiro turístico. Tudo é roteiro turístico. Paranapiacaba, por exemplo, tem se especializado cada vez mais. Está cada vez mais aconchegante, despertou para essa questão do turismo. Você tem hospedagem compartilhada nos locais, você tem bons restaurantes, lugares para fazer fotografia, film commission funcionando para você fazer gravações de filmes comerciais, outras coisas mais, porque isso gera emprego, renda na comunidade, você vira figurante, vira auxiliar de câmera, vira... Sim, tem uma infinidade de coisas. Você já está falando do impacto social e econômico do turismo na cidade. Turismo econômico. Então, voltando lá, senão nunca falo do stand. Tudo isso, quando a gente sai, a gente leva tudo isso. Né? Você tem agora um filme premiado, inclusive está na Globoplay, chamado Pedágio. Um filme 100% rodado em Cubatão. Né? Nós tivemos a série lá do José Aldo, com cenas gravadas em Cubatão. Cara? Nós tivemos a Irmandade lá com o Seu Jorge,
O seu Jorge foi a Cubatão gravar cenas da Irmandade, Turma da Mônica, cenas gravadas em Cubatão. Assim, Supla também fez um clipe. Supla fez um clipe em Cubatão. Por quê? Porque às vezes aquilo que você acha que é ruim, ruim é ponto de vista, feio é ponto de vista. Se você valorizar o teu lugar... Opa, esse é um ponto que você comentou que eu Deixa tenho que entrar. Senão não vou terminar nunca a resposta do stand. Então a gente leva isso para os lugares e fala assim, é este universo de possibilidades que você tem, agregado sempre aos 8 municípios que nós temos na região. Por quê? Porque às vezes ele não vai encontrar 100% do que ele precisa em nenhuma das cidades. Porque nós somos cidades contíguas. Então ele consegue encontrar, às vezes. Você tem, por exemplo, mas eu vou gravar na tua região. Eu tenho boas produtoras na região. Talvez o padrão de produção que ele está me exigindo, o padrão de profissional, talvez eu não tenha lá o munícipe. Ou talvez eu tenha. Porque, por exemplo, nossa região, uma região que, por exemplo, no ponto de vista da produção cinematográfica, o projeto do Queiro, entendeu? É um exemplo para o Brasil. Saiu do Queiro garotos que hoje já não são mais garotos, que são donos de grandes produtoras, que produzem filmes, séries, comerciais para grandes empresas do Brasil. Então você liga a tua televisão, você vê comercial de uma grande montadora, de um grande banco, feito por jovens que há 15 anos atrás estavam em estado de vulnerabilidade social. E hoje eles são grandes produtores. Por quê? Porque participaram de um projeto que não era um fim em si mesmo. Projeto que pensou economicamente, que pensou de que maneira introduzir esses jovens no mercado de trabalho, de dar uma oportunidade para eles, de formar eles para eles sobreviverem, sem que tivesse que o tempo inteiro na vida deles ter ali a bolsa A, bolsa B, entendeu? Que, assim, fazer esse cidadão realmente vencer na vida, né? Então, voltando e fechando. Por exemplo, a experiência que você queria ouvir eu fui num roadshow. Eu participei. Um roadshow é quando você sai divulgando a sua cidade, estado ou país em outro lugar. Então, o governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura da cidade de São Paulo, a SP Tours, o Visit São Paulo, que é o Convention Bureau da cidade de São Paulo, saiu fazendo um roadshow chamado São Paulo é Meu Destino. Por quê? São Paulo é o estado que mais emite turistas no Brasil. Lógico, é o maior estado, 40 e tantos milhões de habitantes. Então, 36% do emissivo turístico do Brasil parte de São Paulo, né? Mas São Paulo também é o segundo maior destino receptor de turistas do Brasil, né? Então a gente recebe muitas pessoas aqui. E eu decidi acompanhar esse roadshow em algumas etapas. Eu fui a etapa de Recife e fui a etapa de Fortaleza. E elas não foram escolhidas à toa, né? Por que eu decidi levar Cubatão a essas duas etapas do roadshow que eles fizeram no ano passado? Porque são locais onde tem uma identidade muito forte de pessoas dessas localidades com as pessoas que... Cubatão é uma cidade que tem muito pernambucano, então isso foi uma das escolhas, né? E outra coisa é o seguinte, o nordestino ele sai do Nordeste para fazer turismo em algum lugar. Nós saímos daqui para fazer turismo lá, mas o cidadão do Nordeste ele sabe fazer turismo onde? E uma das coisas que está em alta hoje no Brasil são os cruzeiros. Então, na temporada de cruzeiro, há uma venda muito alta, porque não há muitas paradas de cruzeiros no Nordeste. Santos e o Rio de Janeiro, onde se concentra a maior parte dos cruzeiros. Então, a temporada de cruzeiros, as pessoas se programam, compram com um ano e meio de antecedência os seus pacotes. Muitas das vezes elas aproveitam essas saídas dos seus estados e vêm para cá reservando os 2, 3 primeiros dias e os 2, 3 últimos dias da viagem para conhecer o destino. E aí é onde a gente entra. Por quê? A nossa perspectiva é de poder mostrar para esse cidadão que caso ele se enquadre em algum dos ativos e atrativos que nós temos condições de ofertar isso para ele. Imagina, o cidadão sai lá de Recife, de lua de mel, vai fazer um cruzeiro. E aí ele decide nessa lua de mel que ele vai fazer uma aventura, ele vai se hospedar em, sei lá, aqui em Santos, ou vai se hospedar no Guarujá, né, no resort, direito dele, ele se hospeda onde ele quiser. Mas eu quero mostrar para ele que ele pode viver um dia de aventura
passando num lugar onde está repleto de história do Brasil, história que ele só ouviu falar e leu nos livros. Então ele vai pisar na mesma calçada do Lorena que o Dom Pedro pisou, entendeu? Ele vai conseguir beber na mesma bica de água que o padre José de Anchieta bebeu, né? Ele vai conseguir passar no mesmo Largo do Sapo, onde era o Porto Geral de Cubatão, e ainda vai poder fazer um voo de tirolesa. Acabou. E gritar muito com a Isso você noiva vendeu dele. pro pessoal lá na feira? Lá. Eu fui lá no roadshow, e todo mundo olhou pra minha cara e falou, o que ele vai apresentar aqui? A expectativa. Ele ia falar do polo industrial de Cubatão? Ele ia falar da indústria? Eu falei de tudo. Falei disso também. Porque, veja Mas, veja quando você chegou nesse ponto... eu tenho uma relação boa com algumas organizações, né? E tem uma organização aqui do ABC Paulista que eles trabalham muito com intercâmbio, sobretudo de colombianos, né? Eles trazem diversas delegações de colombianos para visitar o Fábrica Aberta, né? Porque eles trabalham com estudantes e muitas vezes são estudantes de engenharia, são estudantes de comunicação, são estudantes de administração. Então, quando esse cidadão ele entra dentro de uma unidade daquela e vê como aquilo funciona e como que esse produto é formatado, só dá não sei se é um spoiler, né? Mas é muito legal de ver porque você pega o cloro, que é um produto que está presente dentro da nossa casa Todos os dia, brasileiros. todo brasileiro, né? E você fala assim, da onde que nasceu isso? Porque o cloro, se tu não tomar cuidado, mancha a tua roupa, entendeu? Ele queima na pele, né? Você tem que tomar Inalar cuidado. também é perigoso. Inalar é perigoso. Então, ele vira um produto, né, químico, né? Só que, quando você vai olhar, é água, sal e energia elétrica. Engenharia, pô. Engenharia, química. Engenharia. Então, você tem ali, você sai dali com o hidrogênio, você sai dali com a soda cáustica, você sai dali com o cloro, né? Então, assim, água, sal e energia elétrica. Não tentem fazer isso na panela em casa, por favor. Não faça isso. Não dê choque na panela que não vai sair cloro. Isso. Todo um processo, muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa. E para vocês terem ideia, só uma outra informação, a fábrica vai ser modernizada. Então, as duas unidades mais investimento mais antigas, as duas unidades mais antigas, eles anunciaram isso já faz um tempo, acho que começa ano que vem. As duas unidades mais antigas, que estão produzindo ainda desde 1968, se não me falha a memória, a primeira vai ser desativada, vai ser dada a destinação correta, porque tem materiais que tem que ter os cuidados adequados, e eles vão modernizar toda a fábrica, vai ficar no padrão mais moderno que existe, investimento Maravilha. na ordem de R$1 bilhão aí chegando. Fabrício, a gente falou bastante de turismo, acho que acredito plenamente aí que o pessoal entendeu o trabalho árduo seu, mas hoje nós estamos começando a ver os resultados na cidade, né? Eu acredito plenamente o quanto as pessoas tiveram conhecimento de turismo, o que vão fazer agora até nas férias da molecada aí nas escolas, né? Vão tirar de casa, vão levar lá, pelo esse insight que você fez aqui conosco. Mas tem um item também que hoje você está acumulando função, né? Então você foi aí, recebeu mais um convite, além de turismo, secretário do governo da cidade de Cubatão. É verdade? Tô acumulando. O prefeito Ademário fez um convite, né? Com a saída do César Nascimento, que era o secretário da pasta e é agora pré-candidato a prefeito. O prefeito fez o convite para que eu pudesse assumir essa pasta da Secretaria de Governo, acumulando aí junto com a Secretaria de Turismo. Mas eu acho que isso se deve muito a dois fatores. O primeiro deles, o turismo ele é transversal. Então eu tive, ao longo desses 2 anos e meio, eu tive que conversar com todos os secretários da máquina, né? Então eu tive a possibilidade ali, por mais que as pessoas achassem que não, turismo cuida lá do turismo. Não, eu tenho uma cidade que tem 10 provas pedestres ao longo do ano. E eu recebo visitantes para participar dessas provas pedestres. As provas são organizadas pela Secretaria de Esporte. Então eu tenho que conversar com o secretário Alessandro, porque eu faço medição de quantos atletas participam, quantos são de fora, etc. e tal. A mesma coisa acontece no âmbito cultural. Cubatão é uma cidade que eu acho que é a cidade das grandes encenações, com destaque a Paixão de Cristo, que tem mais de 50 anos, e Caminhos da Independência.
Então, a gente tem pessoas que vêm de vários lugares para assistir essas duas encenações. São coisas feitas pela Encena Brasil, pelo Teatro do Caos, que estão vinculadas ao ramo cultural. Então, são pessoas que vêm à cidade através da cultura e assim sucessivamente. Igual eu falei, a questão industrial. A gente tem uma ótima relação com o CID-CIESP, inclusive já nos colocamos à disposição, fizemos uma reunião para estruturar os programas de visitação das fábricas que se interessarem. Então eu tenho também uma relação com a Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, que faz essa relação com o polo industrial. Então assim, estamos contratando, se tudo correr bem, nós estamos contratando uma consultoria do SEBRAE para capacitação na área de gastronomia, música, artesanato. Isso para Cubatão. E monitor ambiental, monitor/guia ambiental. Para o SEBRAE, nós consultamos, né, o SEBRAE vai dar essa consultoria para nós e ela vai empoderar essas pessoas a pensar empresarialmente no produto delas. Aprender a vender, aprender a melhorar a qualidade do produto dela, aprender a promover o produto dela. Então a gente está aí com o apoio do SEBRAE. São duas instituições que eu gosto muito de trabalhar, SEBRAE e SENAC, né? Porque são grandes parceiros nossos e são especialistas nisso. Não tem por que ficar inventando a roda. Então a gente tem que chamar quem entende do riscado para ajudar a gente nessa missão. Então, com isso, eu acabei dialogando com todos os secretários de várias pastas, secretário de Educação, Planejamento, Finanças, porque todo mundo tem sua importância. Quando eu preciso saber, por exemplo, todas as empresas, todos os quinais relacionados a turismo na cidade, quem me ofertou essa informação? A Secretaria de Finanças, que ela tem lá registrado todas as empresas, seus respectivos quinais. Então, eu pude mapear todas as mais de 500 empresas existentes na cidade que tem o seu KINAI prioritário com áreas relacionadas a turismo, seja empresa de transportes, agência de turismos, hotéis, entre outros. Então eu tenho ali eles mapeados. Então a Secretaria de Finanças se envolve. Então todas essas questões fez com que eu tivesse, mais uma vez, né, reafirmando essa relação com todos os secretários. O segundo ponto, que aí é um achismo, né, é pela experiência mesmo, política. Né? Eu sou formado em gestão pública, pós-graduado em gestão ambiental, estou na atividade política há mais de 2 décadas e trabalho focado na gestão. Costumo dizer que eu sou político das políticas públicas. Então eu vejo que a minha missão de vida é tentar minimamente ali achar soluções. Eu gosto da área pública, já tentei outras áreas, tudo mais, mas eu tenho um apego muito grande com a área pública. Eu gosto de fazer e ver a coisa acontecer para o coletivo. Então, uma coisa minha, pessoal, e acabou que o prefeito achou por bem que eu cumprisse essa missão nesse momento, de fazer esse diálogo com as pastas do governo e ajudar aí nesse processo agora de organização, né, de dar continuidade, na verdade, nesse processo de organização, de pensamento das políticas públicas do governo. E eu estou feliz aí com a tarefa, com a confiança que foi depositada em mim e tentar dar conta, né, tentar responder à altura. Sim, mas essa secretaria, ela é uma secretaria que faz o link, né, do prefeito junto com o seu staff de governo, né? Então você tem muitos pedidos, nós estamos falando de infraestrutura urbana, nós estamos falando de polo industrial, nós estamos falando de zeladoria da cidade, né? Então realmente você vai ter que mudar o seu chip, né? Sobre isso, o pensamento, você vai ter que atuar mais com a engenharia também, né? Estamos ali junto ali com a associação. Olha como o turismo é importante, né? Você não tem uma cidade boa para o turista se ela não for uma cidade boa para o munícipe. Então, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura, já é o que há um tempo nós viemos batalhando junto com a Secretaria de Serviços Públicos. A melhoria dos espaços, o pensamento das áreas. Nós construímos o Parque Linear do Jardim Casqueiro. Né? Entregamos recentemente mais 2 quadras esportivas. Vamos entregar agora circuito cário, quadra de tênis, quiosques, outros
equipamentos lá que já estão em fase final, fonte interativa. Então veja você, quando a gente fala de infraestrutura, né, a gente está falando de turismo. Quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de turismo. Quando a gente fala de melhoria da iluminação pública, de deixar a cidade mais iluminada, a gente está agora num grande mutirão para conseguir fazer com que a cidade esteja completamente forrada de LED, né? E aí também eu quero fazer um adendo aqui, fazer um apelo a você, munícipe cubatense em especial. A gente tem enfrentado muito problema de vandalismo, né? E a gente já tem notado que não é um vandalismo qualquer, é um vandalismo só para fazer com que alguns locais parem de funcionar, né? Então a gente tem tido aí ter o apoio da comunidade. A Guarda Municipal tem feito várias ações. Por exemplo, parabéns ao secretário de Segurança, o Adenilson, que a gente zerou praticamente os problemas que a gente estava tendo em escolas. Então, a Guarda Municipal está atuando fortemente. Mas o apoio da comunidade é prioritário. A gente não tem como deixar um guarda 24 horas cuidando de uma caixa de luz, gente. Cá para nós. O custo é muito alto, isso mexe muito assim, no orçamento da cidade. Não. A gente podia estar investindo esse dinheiro em outro local. Rafa, qual é a necessidade? Do município de alguém roubar um fio de uma caixa de luz só para desligar a escola? Sim. Entendeu? É impensável. A gente vê que são ações deliberadas, mas nós não vamos arredar o pé, né? A Guarda Municipal está aí, a Operação Delegada, a Polícia Militar, né? A gente está com todo o sistema de apoio, as câmeras de monitoramento estão fiscalizando. Então você está trazendo para nós aqui que ficar mais tranquilo, que Cubatão realmente está trabalhando na questão de segurança da população. Sim, nós somos munícipes. A gente precisa lutar contra isso. Ninguém está alheio a essa situação. Nós somos vítimas também dessa situação. Então nós estamos trabalhando firmemente, fortemente. E tem que ser uma ação conjunta. A mesma coisa quando eu falo da questão de infraestrutura, a questão do descarte irregular. Quem é que quer ver a frente da sua casa suja? Então não suje a frente da casa do outro. Então se você vê descarte irregular, ligue para nós, ligue para a Guarda Municipal, digita lá 153, chama a Guarda Municipal. Descarte irregular atualmente, no novo Código de Postura, o cidadão que for pego em flagrante vai ser multado diretamente no CPF, tá? Porque é o seguinte, é fácil ir lá descartar lá móvel velho, pedaço de obra. Nessa parte, eu acredito que ser uma boa divulgação vai minimizar esse tipo de ação, pelo fato que Cubatão tem um projeto, tem até o conhecido Catatreco, né? Sim. Que a empresa faz na cidade, recolhe esse tipo de material, tá? Então é uma boa divulgação ali, uma boa parceria, acredito que a gente minimiza sobre isso. O principal o cidadão viu alguém descartando material irregular, sim, acione a Guarda Municipal, entendeu? Acione a Prefeitura Municipal, porque se a gente conseguir dar um basta nesses porcalhões, nós vamos conseguir deixar a cidade mais limpa, nós vamos conseguir deixar a cidade mais habitável. Então, esses desafios que hoje eu tenho de trabalhar essa questão, é que eu disse, já eram desafios que nós já tínhamos no turismo, só que de uma forma diferente. Porque se a cidade ela é boa para o munícipe, ela é boa para o turista. sim. Então, o turista ele chega na cidade, ele sente vontade de ficar mais tempo. Isso aí. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que essa experiência adquirida nesses 2 anos e meio de Secretaria de Turismo, ele sirva muito para a gente trabalhar, lapidar, né? E, sobretudo, reforçar a nossa identidade, reforçar o nosso jeito cubatense de ser, nos empoderar da nossa trajetória, da nossa missão e se orgulhar. Eleições passam. Eu estou hoje cumprindo uma função que já foi cumprida no passado por outro e vai ser cumprida no futuro por alguém. Mas uma coisa eu não vou deixar de ser. Eu não vou deixar de ser cubatense, não vou deixar de ser brasileiro, não vou deixar de gostar da minha região aqui da Baixada Santista, de ter meus amigos, de gostar do meu time de futebol. É isso, então... Fabrício, que programa maravilhoso. Quanto conhecimento você nos trouxe, quanta oportunidade você levou para outro pessoal que está lá do outro lado da tela, que vai assistir a gente, está assistindo a gente, sobre a nossa cidade, enriqueceu a nossa cidade com histórias, com oportunidade. E eu fico feliz também, nesse caso, pela Associação de Engenheiros de Cubatão. Nós tivemos nesse seu lugarzinho o secretário de Obras, Marcos, com
Quarteroli, tivemos nosso secretário de Indústria, Gilvan, né? Você como secretário de Turismo e Governo. Então, a interface da Associação de Engenheiros de Cubatão junto aos secretários, os principais secretários da cidade, está aqui para nos ver. Então, essa interatividade é muito importante para a engenharia, para a cidade. Independente de governo, a Associação de Engenheiros de Cubatão está aberta, trabalhando para a sociedade, para o melhor da sociedade. Nós já fomos o polo industrial do Brasil, referência. Somos ainda. Temos a Petrobras, temos outras empresas muito grandes, caso do cloro que você comentou, que necessita da engenharia e necessita desse momento os engenheiros estar unidos, né? Você tira o exemplo pela Engenhar, né? Então todos os nossos programas a gente faz a questão de falar da Engenhar e você participa da Engenhar. Por isso que você também está nesse convite, você vê a nossa união, vê todo mundo ali interagindo em prol de uma cidade melhor, de Cubatão, entendeu? E Fabrício, eu vou precisar fazer o programa 2 com você. A gente vai precisar fazer um programa 2 com você. E a gente chegou nessa reta final e faz as considerações finais. Eu já até fiz a consideração final pelo fato de falar para todos vocês a importância da Associação de Engenheiros de Cubatão junto à cidade. Nós estamos, não podem, que nem você falou, não tem marketing, né, Fabrício? Mas tem um trabalho, o plano diretor do turismo foi discutido dentro da Associação de Engenheiros de Cubatão. Um plano diretor sobre a questão de moradia, de zonas, também foi discutido dentro da associação e com os empresários e consultores da cidade de Cubatão, né? Então, o recado que eu passo, pessoal, a Associação de Engenheiros de Cubatão é ativa, o Grupo Engenhar é um grupo diferenciado, é um grupo de união, né? Então, pessoal, esse é o trabalho que eu estou realizando aqui, de divulgar os trabalhos da engenharia, os trabalhos da associação, junto à cidade e ao morador e à população. Fabrício, eu abro para você sua consideração final, fique à vontade. E, cara, muito obrigado pela sua oportunidade de engrandecer esse programa, de trazer esse conhecimento que você fez aqui hoje. Rafa, em primeiro lugar, ele fala tudo isso aí porque ele é meu amigo, tá? Mas agradecer mais uma vez pela oportunidade. Às vezes eu falo muito, né? Volto nos assuntos. É bom ver a Associação dos Engenheiros e Arquitetos retomando o seu lugar de protagonista na sociedade cubatense regional. Eu tive lá em uma das reuniões da União das Associações da UALP do Litoral Paulista. E foi importante aquilo, porque essa articulação toda. E eu acho que isso se deve muito a essa organização realizada através da Engenhar, esse novo patamar que a engenharia decidiu estar hoje. Nós temos um compromisso muito grande de realmente estar próximo. Eu hoje, né, enquanto poder público, quero estar próximo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, estar próximo das outras entidades de classe da cidade, porque são nesses ambientes onde parte da vida acontece, porque é dali onde se trocam as experiências e as amarguras do dia a dia também, e dali que saem as soluções, né? Nós temos, por exemplo, um dos símbolos da nossa cidade, o Guará Vermelho. O engenheiro Luiz, que é diretor da associação, ele desenhou... Vice-presidente da associação. Vice-presidente da associação, ele desenhou um guará vermelho e deu de presente para a cidade. E a gente recentemente reproduziu esse guará vermelho na cidade. Um guará robusto, grande, que integra a questão da natureza e da indústria, né? É um guará num formato diferente. Muita gente não tem esse olhar artístico e tudo mais, mas é um produto que nasceu... Partiu da associação. A partir da associação e foi um presente para a cidade. Positivo. Eu gostei muito, adorei, porque eu acho que o símbolo, né, o que ele representa, o que o Guará representa, o que a indústria representa para a cidade, é muito importante. O Guará Vermelho é a retomada da cidade. É a retomada da cidade. Ele é o nosso grande pássaro de aço, né? É a nossa fênix, é a comprovação de que a cidade é uma cidade que está viva, está pujante, né? E está brilhante, assim como as penas do Guará Vermelho. Então, só para finalizar, te agradecer muito pela oportunidade, agradecer a você que teve paciência de me ouvir aí
até agora e dizer que esse trabalho só é possível graças a pessoas como você, a pessoas como o prefeito Ademário que confiaram no nosso trabalho, ao cidadão cubatense que não arreda o pé do seu trabalho no dia a dia, seja na agência de turismo, no hotel, no restaurante, na indústria, porque são essas pessoas que fazem a nossa cidade acontecer. E aí, agradecer de coração a minha família, que muitas vezes a gente abre mão da família para estar nos espaços e dedica um pouco da nossa vida. Muito importante a família. Filho crescendo, você conhece disso melhor do que eu, isso né? aí. Eu ainda estou no primeiro. Então, mas agradecer ao Estúdio One por ter nos recebido hoje aqui. Marcelo Onucci, os agradecimentos são muito. Estamos à disposição. Visite cubatão.com.br, acesse aí, divulgue, esteja conosco, marque a nossa secretaria nas redes sociais quando estiver visitando Cubatão. E você de qualquer lugar do Brasil que esteja nos assistindo, Cubatão está de braços abertos para te receber. Rafa, beijo no coração. Não, cara, não acabou ainda não. Pera aí, Não? a gente vai falar dos Não nossos tem parceiros mais aqui, aqui? ó. Tem os parceiros Tem os aqui? parceiros de Cubatão. Ó. Parceiro principal nosso, a Mútua. Seja engenheiro, seja mutualista, você vai ser feliz. Pode contar com isso. Entre no site da Multa e veja todos os benefícios que você tem. O Pidral, nossa empresa parceira de projetos 3D, toda essa questão de projeto que você consiga visualizar. AutoCAD para essa empresa é obsoleto, tá entendendo? Então, você precisou de um projeto, o Pidral. EVR, nossa parceira também da cidade de Cubatão, fazendo essa parte fotovoltaicos, trazendo benefício ao meio ambiente. Bruno Nobre, nosso engenheiro civil, que toda a questão de AVCB, laudo, pode ligar para ele que ele é o cara. Pivato Engenharia, soluções de engenharia. Pessoal, pensou uma construtora, pensou Pivato. Soluções de Engenharia Progresso. Você conhece esse cara aí, ô Fabrício? Um dia eu conto a história. É o Felipe, grande Felipe, atuando aí fortemente na Praia Grande com SPDA e na nossa cidade de Cubatão também. Associação de Engenheiros de Cubatão. Esse programa faz esse link, tira essa distância, Fabrício, da cidade. Estamos todo mundo junto, da engenharia, junto com a população e fazendo uma cidade melhor. Com certeza. Amigos, não perca o próximo programa, hein? Até mais.